Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença, Senhor, para aprendermos mais da Tua palavra, meu Pai. Te apresentamos, Deus, a vida de cada pessoa que está assistindo essa aula, Deus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar entendimento, que o Senhor venha nos dar discernimento, Senhor, da sua vontade, meu Pai, para que a gente possa aprender, Deus, e viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra. Que o Senhor, Deus, venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos encher com a tua graça, Senhor, com teu Espírito Santo, meu Pai, que o Senhor, Deus, venha guiar os nossos passos, que o Senhor venha nos conduzir, aumentar a nossa fé, que nós possamos estar sempre de pé, Senhor, diante de Ti, que o Senhor repreenda todo o levante do inimigo contra as nossas vidas, Deus, contra a nossa família, contra tudo que não vem de Ti, Deus, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, Deus, todo desânimo, toda enfermidade, meu Pai, todo o laço do maligno, Deus, é isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos estudar a última lição do trimestre e o título dela é O Cativeiro de Judá. Nós vamos fazer a leitura que está em 2 Reis, capítulo 24, do versículo 18 ao 20 e o capítulo 25, do 1 ao 10, que diz assim: Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Líbna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. 2 Reis 25. E sucedeu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou, e tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, e Ribla, e procederam contra ele. E os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e a ataram com 2 cadeias de bronze, e levaram a Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Amém? Agora, a gente lê isso aqui como um fato histórico, né, que aconteceu na Bíblia, mas imagina essas coisas acontecendo na cidade onde nós moramos. Vim um povo de outro país e invadir e queimar as casas e matar as pessoas e levar todo mundo preso, todo mundo cativo. Foi exatamente isso que aconteceu em Israel. Então, nessa lição de hoje, nós vamos ver o que aconteceu com Judá, né, com o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, né, que Deus tem uma aliança com o povo de Israel até hoje, não era só naquela época, até hoje ele tem essa aliança, e a gente vê aqui o povo sendo escravizado, humilhado, destruído. Eles acabaram com o templo, acabaram com a cidade, acabaram com as casas, não sobrou nada, e tudo isso aconteceu porque o povo de Israel escolheu desobedecer ao Senhor, porque eles fizeram
tudo aquilo que era errado, o que era mal aos olhos do Senhor, não somente os reis, mas também o povo. E Deus é tão maravilhoso que quando a gente lê a Bíblia, né, a gente lê essas histórias, esses fatos, a gente vai perceber que Deus, em todo momento, até o último minuto, até o último segundo, estava dando oportunidade para Israel. Vários profetas se levantaram para falar que eles tinham que se arrepender, né, que ainda havia tempo para conserto. Mas eles não quiseram se arrepender, né? Eles continuaram pecando, eles continuaram fazendo o que era errado, eles não ouviram os profetas. E no final da lição de hoje nós vamos perceber que mesmo diante de tudo isso, de toda essa desobediência, esse Deus que nós servimos é um Deus de aliança, é um Deus de promessas. E ele ainda renova as suas promessas através do profeta Jeremias, né? Ele deixa palavras de esperança, palavras de vitória e palavras de paz para o povo de Israel. Amém? Então essa fase final do reino de Judá, ela foi protagonizada por 4 reis: Joacás, filho do rei Josias; Jeoaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levados para a Babilônia em 605 a.C., e Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado, ele vivenciou o cerco, né, ali a Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas em 597 a.C. E, por fim, Zedequias, que foi o rei entronizado por Nabucodonosor, né? Ele fez assim um compromisso com Nabucodonosor e ele ficou ali governando durante aquele tempo no lugar de Joaquim. E aí nessa lição a gente vai ver que Zedequias, ele se rebelou contra o rei da Babilônia, mesmo sendo advertido por Jeremias, né, que Jeremias era contra essa rebelião, e provocou um cerco de 18 meses ali em Jerusalém, que resultou na prisão definitiva ali, na queda definitiva de Jerusalém, que aconteceu em 586 a.C. E aí a gente vai ler o tópico, vai estudar o tópico agora que fala o declínio espiritual de Judá, as advertências dos profetas. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente percebe, né, que quando começa essas coisas acontecerem, os profetas do Antigo Testamento todos foram unânimes e incansáveis em advertir Israel, né, falando as coisas erradas que eles estavam fazendo, mostrando as falhas, mostrando o que ia acontecer se eles não se arrependessem, se eles não mudassem, se eles não voltassem os seus caminhos para o Senhor. Mas chegou um momento que o pecado, a idolatria estava tão grande que não tinha mais jeito, né? Eles chegaram no limite de Deus, né? Eles chegaram ali naquela medida que a única coisa que Deus pode fazer é vir realmente com a mão poderosa, a mão forte, o julgamento sobre o povo, para que eles possam ver, né, para que eles possam entender e para que eles de fato venham se arrepender. A previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. Então, o ministério de Jeremias, ele foi o mais importante desse período. Por quê? Ele iniciou as suas atividades proféticas no reinado de Josias e continuou durante os 4 reinos seguintes. Então, ele ficou por um período grande, né, profetizando, exercendo esse ministério dele ali. E no tempo desse grande profeta, havia uma discórdia muito grande, uma confusão com relação àquilo que era a palavra de Deus e o que não era. Existiam vários falsos profetas, né, e assim como existe ainda hoje também. Então Deus falava uma coisa através de Jeremias e vinham os falsos profetas e falavam o contrário daquilo que Jeremias tinha dito. Os falsos profetas, eles falavam aquilo que os reis queriam ouvir. E os reis, eles não queriam ouvir palavra de julgamento, palavra de arrependimento. Eles queriam ouvir que eles estavam fazendo tudo certo, que eles podiam continuar, que estava tudo bem, que tudo ia ficar bem. Mas essa não era a palavra de Deus.
Então Jeremias profetizava a palavra de Deus, mesmo contrariando os reis da época, né? Ele escolheu agradar ao Senhor, falar aquilo que Deus queria que ele falasse. Ele era um profeta de verdade. E a gente sabe que isso acontece nos nossos dias atuais, né? Quantos falsos profetas existem, né? Quantas pessoas falam profecias apenas para agradar pastores, para agradar homens, para agradar poderosos, quando na verdade a gente tem que falar aquilo que Deus quer que seja dito. Porque não adianta nada você falar uma falsa profecia, porque ela não vai se cumprir. Vai se cumprir aquilo que Deus está dizendo que vai acontecer. E foi o que aconteceu na época de Jeremias, né? Por mais que os falsos profetas falassem coisas boas, falassem outras coisas, aconteceu exatamente aquilo que Deus disse que ia acontecer através do profeta Jeremias. Amém? Os motivos que levaram Judá ao cativeiro. Então, o cativeiro ele aconteceu por causa dessa desobediência da liderança judaica. Então, os reis, eles desobedeciam. A gente lê, né? A gente viu nesse trimestre, quando a gente lê o livro de Reis, a gente vê isso também. Vários reis falavam assim, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, os reis, os líderes, eles eram desobedientes. E a gente percebe que, com o passar dos anos, não somente os reis, mas aí entrou sacerdote, profeta e várias pessoas, né, que estavam ali na liderança do povo, também estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, estavam pecando, né? Então, além da idolatria, que era um pecado terrível, que o Senhor não se agradava, né? Eram cometidos outros pecados, como derramamento de sangue de inocentes, corrupção, injustiça social, eles não respeitavam mais o descanso sabático, e inclusive mataram vários profetas, né? A gente viu isso esse trimestre, né? Como vários profetas foram mortos. Então, tudo isso foi acendendo a ira de Deus. E a situação de Judá, ela é uma triste realidade, né? Para um povo que recebeu tantas profecias, tantos avisos, né? Tantas coisas do Senhor, né? Que teve tanta experiência com Deus, né? Que viveram coisas poderosas, milagres incríveis e extraordinários, tiveram oportunidades, tiveram avisos, eles tiveram tudo, mas mesmo assim eles decidiram pela apostasia. E da mesma maneira que isso aconteceu com Israel, isso acontece conosco também, né? Não é difícil a gente ver isso. Homens, né, mulheres de Deus usados, né, profetas, pregadores que Deus usou na realização de milagres. E de repente essas pessoas começam a desobedecer, a fazer o que é mal aos olhos do Senhor e elas caem, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que estar constantemente em oração, constantemente, né, olhando para as nossas vidas, fazendo uma análise, um julgamento, né, para que a gente esteja sempre fazendo a vontade do Senhor, para que não aconteça conosco isso que veio acontecer com Israel, né, porque tudo isso aconteceu por causa da desobediência do povo de Israel. Amém? A obstinação de Zedequias e sua queda, a teimosia de Zedequias. Então, Zedequias foi o último rei de Judá. E apesar de algumas pessoas já terem sido levadas cativas, deles já estarem vivendo uma situação assim, de opressão mesmo, ele não entendeu a situação que eles estavam vivendo, né? E ele resolveu não dar ouvidos à voz do profeta Jeremias. Ele achou que as coisas não iam acontecer como Jeremias estava acontecendo, porque Deus tinha uma aliança com o povo de Israel, mesmo eles não sendo obedientes à vontade do Senhor, mesmo eles descumprindo, né, vários dos preceitos de Deus, várias coisas que Deus havia ordenado que eles fizessem, eles não estavam fazendo, eles estavam contrariando o Senhor o tempo inteiro, e mesmo assim ele achava que Deus não ia permitir que nada de ruim acontecesse com eles. E é interessante porque tem muita gente que vive assim. Muitas pessoas, elas vivem em pecado, elas sabem que estão em pecado, elas sabem que estão fazendo a coisa certa, e mesmo assim elas acham que não vão enfrentar o julgamento do Senhor, porque Deus é bom, porque Deus é amor, porque Deus é misericórdia. Nós sabemos que Deus, ele é tudo isso, mas a Bíblia fala, né, que nós temos que obedecer,
que tem consequências para nossa desobediência. Então, quando algo acontece conosco em decorrência da nossa desobediência, não é culpa de Deus, é nossa culpa, porque fomos nós que escolhemos desobedecer. Amém? Então, por mais que Zedequias não concordasse, não aceitasse, né, o que Deus estava falando através de Jeremias, ele escolheu continuar falando a verdade, continuar falando aquilo que Deus mandava, ao contrário de muitos outros profetas que falavam exatamente aquilo que Zedequias queria ouvir. Mas Jeremias escolheu o certo, né? Jeremias escolheu falar aquilo que Deus estava mandando ele falar. E os reis e os poderosos e as pessoas daquela época, eles fizeram ouvidos surdos aos profetas. Eles fizeram ouvidos surdos ao que Jeremias estava dizendo e outros profetas da época também, né? E aí, o próprio Jeremias disse que se ele não se rendesse à Babilônia, ia acontecer coisa pior. Mas se ele se rendesse, se ele, né, cumprisse aquele acordo que eles tinham feito, a integridade dele seria preservada. Mas ele desobedeceu, ele fez tudo aquilo da cabeça dele, da vontade dele, do jeito dele, e ele sofreu as consequências por isso, e grandes consequências, terríveis consequências. O povo da Babilônia acabou invadindo, né, e destruindo Jerusalém, porque foi isso que Deus falou que ia acontecer, e foi exatamente isso que aconteceu. E aí a gente vai falar agora sobre isso. Jerusalém é cercada e levada cativa. A destruição da cidade santa e do templo. Então, foi uma sequência de ataques, na verdade, que Jerusalém sofreu. Após investidas dos assírios, dos egípcios e 3 ofensivas dos babilônios, a cidade de Jerusalém, né, a cidade de Davi, ela estava completamente arrasada, né, estava empobrecida, sem dinheiro, sem nada. E o que aconteceu? A Babilônia fez um cerco ao redor de Jerusalém que durou 18 meses. E nesses 18 meses que eles ficaram cercados, eles não podiam entrar e não podiam sair. O que aconteceu? Eles tiveram que comer todo o alimento que eles tinham ali dentro da cidade. Então, todos os animais, toda a comida, todo o estoque de alimento, eles comeram naqueles 18 meses. E aí os babilônios conseguiram entrar, conseguiram invadir, né, através de uma brecha no muro, eles invadiram a cidade. O templo sagrado que havia sido erguido 380 anos atrás foi saqueado, destruído e queimado. E a Bíblia diz que a glória de Israel se foi. Isso é o pior que aconteceu, né? A glória de Israel se foi. Ou seja, eles perderam ali naquele momento a presença de Deus no templo, né? Então foi algo grave, algo terrível que aconteceu com o povo de Israel, né? Foi perder a glória do Senhor. Amém? E aí a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riquezas de detalhes os deploráveis cenas que assistiu. Então, quando a gente lê, né, o livro de Lamentações, a gente vai ver as coisas terríveis que aconteceram e como foi triste, né, esses momentos que Israel passou. Diz que era tanta fome que as mães, elas cozinhavam os próprios filhos e comiam, né? As crianças pediam água, não tinha, pedia comida, não tinha. Os sacerdotes perderam a esperança, as virgens ficavam assentadas sem forças à beira do caminho, as crianças, né, passando fome, como eu disse, passando sede, e ninguém podia fazer nada, não tinha o que fazer porque não tinha comida. Então foi isso que aconteceu. E outra coisa, quando os babilônios entraram, né, eles levaram todos os poderosos, todos os líderes, todos os ricos, todos os príncipes, todas as pessoas que podiam incitar algum tipo de manifestação, eles levaram cativo para a Babilônia e deixaram apenas os mais pobres, os mais humildes, os mais sem condição, porque eles acreditaram que aquelas pessoas ali não causariam problemas, né, para eles, e foi isso que aconteceu. E aí Jeremias diz que foi uma cena tão triste, né, de ver aquelas pessoas poderosas, os príncipes, os reis de Israel, sendo levados cativos, acorrentados, cabisbaixos, humilhados, e a gente sabe que tudo isso aconteceu por causa da desobediência, por causa da cegueira espiritual que aquele povo estava vivendo, né? Quantas coisas terríveis aconteceram com o próprio Zedequias, né? Que diz que os filhos dele
foram mortos diante dele, né, como a gente leu lá na entrada, nos versículos de abertura, e Zedequias teve os seus olhos furados, ou seja, ele ficou cego. Ele até foi para a Babilônia, mas ele não viu a Babilônia, como também já havia sido profetizado. Então, assim, realmente foi uma cena muito triste, né? Foi algo muito terrível que eles viveram. E Jeremias, como profeta, como homem de Deus, ele ficou muito abalado emocionalmente, porque ele profetizou, né? Ele falou, ele avisou e as pessoas não escutaram. E ele estava tendo que passar também por tudo aquilo, por todo aquele sofrimento, porque os reis, porque o povo não quis ouvir, né, a palavra do Senhor. E ele pôde ficar em Jerusalém, né? Nabucodonosor deu a ele a opção dele escolher se ele queria ir para a Babilônia ou se ele queria ficar em Jerusalém, mas ele estava tão abatido que ele nem escolheu, né? Na verdade escolheram por ele, deixaram ele em Jerusalém, e foi isso que aconteceu. E o último tópico, o título dela é A Esperança Profetizada. Então, como eu disse, Deus, ele é um Deus de aliança e ele é um Deus de promessas. Apesar disso que Israel estava passando, Deus tinha promessas para Israel e ele tem uma aliança com Israel, como eu disse, até hoje. Então, lendo o livro de Jeremias, apesar de ser um livro triste, que conta toda essa história, todo esse sofrimento de Israel, a gente vê que Deus ainda deixa uma palavra de esperança para o povo, né? Versículos que trazem esperança até para nós ainda hoje, né? Lá em Jeremias, lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, né, versículos 22, 23, o Senhor fala: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Amém? Glórias a Deus. E diz também: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então são esses os pensamentos que Deus tem ao respeito de Israel e ao nosso respeito também. Pensamentos de paz, né? Pensamentos de bênção, pensamentos de coisas boas, né? E as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias, a cada manhã. E é nisso que nós devemos acreditar. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: a experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa suas misericórdias para com seu povo. Elas não têm fim, novas são a cada manhã. Amém? Então, da mesma maneira que Deus cumpre as suas promessas com o povo de Israel, e a gente sabe que eles ficam ali no cativeiro por um período e depois eles voltam para a cidade, eles têm a oportunidade de reconstruir, né, e voltarem a sua vida ao normal. Então o Senhor, ele também tem promessas para as nossas vidas, né? É o mesmo Deus, é o Deus de Israel, é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso, é um Deus que nos guarda, é um Deus que cuida das nossas vidas, que tem promessas de bênçãos para as nossas vidas, mas nós temos que ser obedientes. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós sabemos hoje que a salvação, ela vem pela graça, é pela misericórdia de Deus, é pela bondade de Deus. Não é porque eu mereço, não é porque eu fiz algo especial, é porque Jesus morreu na cruz por mim e eu decidi aceitar Jesus. Mas nós também sabemos que quando nós aceitamos Jesus, quando nós recebemos a salvação, a nossa vida muda. E a gente tem os frutos dessa mudança e desse arrependimento. Isso vai mudar o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Então, quando nós aceitamos a Cristo, essa mudança na nossa vida faz com que a gente abandone a prática do pecado. Então, nós não podemos viver obstinados em pecar como estava o povo de Israel nessa época. Nós temos que buscar fazer a vontade do Senhor. Nós temos que conhecer a palavra de Deus e nos render à vontade de Deus. A gente vê o que está acontecendo hoje, né, no Brasil, no mundo, em muitos países, coisas ruins, coisas terríveis acontecendo, de violência, de corrupção, de perseguição. Por quê?
porque o povo está se afastando do Senhor, né? As pessoas, elas não querem ter compromisso com Deus, inclusive pessoas que se dizem cristãs, pessoas que estão dentro das igrejas, elas estão ouvindo as vozes do mundo e estão abandonando o evangelho de verdade, estão abandonando a palavra de Deus para fazer aquilo que o mundo quer que elas façam. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Nós temos que orar, nós temos que estar sempre estudando a palavra do Senhor, para que a gente não se engane pelas mentiras que o mundo conta. Amém? Então essa é a lição de hoje, né? Encerramos o trimestre, né? No próximo domingo será uma nova lição, uma nova revista, né? Um novo assunto, e eu creio que vai ser tão abençoado quanto esse que nós estudamos, né, esse trimestre, que os irmãos perseverem, né, em aprender a palavra do Senhor, em estudar a palavra do Senhor, continuem assistindo às aulas, né, e compartilhando também com outras pessoas. Amém? Até a próxima aula, em nome de Jesus.